O nosso destaque agora internacional, o ex-diretor do FBI, James Comey, prestou depoimento ao Comitê de Inteligência do Senado que apura a interferência russa nas eleições e uma eventual tentativa, de Donald Trump de barrar as investigações do caso. Quem explica melhor esse caso é o nosso correspondente lá nos Estados Unidos, o Caio Blinder. Fala, Caio! James Comey, o ex-diretor do FBI, finalmente prestou seu depoimento no Senado americano em Washington, um mês depois de sua demissão. E por que a demissão? Bem, o Comey não foi explícito. Ele não disse que o presidente Trump determinou a sua demissão para que fosse sustada a investigação sobre Mike Flynn, o ex-assessor de segurança nacional que está no coração das investigações sobre um possível conluio da campanha eleitoral do Trump e os russos. Bem, mas o que ele disse? O Comey disse que foi direcionado, se sentiu orientado a assustar a investigação. Mas num ponto o Comey foi explícito. Ele chamou Donald Trump de difamador e de mentiroso. The administration then chose to defame me and, more importantly, the FBI. Those were lies, plain and simple. Vocês acreditam no James Comey ou vão acreditar nas palavras do Mr. President? Carlos Andreasa. Mr. President, Caio Blinder, sem dúvida nenhuma. Eu tenho manifestado aqui a minha opinião sobre o James Comey há muitos meses, muito antes do Trump vencer a eleição. A Vera uma vez até me educou, eu fui muito duro com ele, eu chamei de palhaço aqui. E desculpe, Vera, eu vou continuar dizendo que se trata de um palhaço. Está querendo aparecer. Então hoje ele teve a chance de mostrar a sua macheza, a sua valentia. Ele foi explicitamente perguntado, pelo menos 3 vezes no Senado, sobre se o Donald Trump mandara que encerrasse a investigação contra o Flynn. E aí ele, não sei, ele me orientou, mas não sei, ele disse que talvez fosse assim, filhão, ou é ou não é, nessas horas, tá, para fazer as acusações que você tem feito aí na imprensa, para um lado ou para o outro, é hora de decidir. Não, ele me orientou sim e eu fui mandado embora por causa disso. Não disse, enrolou. E não, portanto, no seu depoimento hoje no Senado, não configurou a tão procurada obstrução de justiça do Trump. Não apareceu ainda. Todo mundo esperava que ele fosse lá dizer um monte de coisa, valentão. Disse nada, porque não tem isso não existe. Discordo, eu acho o seguinte, eu não conheço James Comey, também não cubro o dia a dia da política norte-americana a ponto de traçar um perfil psicológico dele ou ter uma opinião formada sobre ele. O que eu vou analisar aqui opinião circense. O que eu vou analisar aqui é um personagem inserido no seu papel ali. Ele é um ex-diretor do FBI. O FBI é o serviço de espionagem americano. Ele está dizendo que foi instado a parar uma investigação e ele repetiu isso. Ele não chamou isso de obstrução de justiça porque disse que não é o seu papel. Nos Estados Unidos, as pessoas são muito ciosas dos limites institucionais que elas ocupam. Diz que esse papel é da Procuradoria e que há uma investigação em curso na Procuradoria que, portanto, ele não pode concluir isso. Ele diz que registrou em notas as conversas com o Trump, algo que ele nunca fez com nenhum outro presidente ao qual serviu, porque não sentia confiança no Trump. Disse que se o Trump tem as gravações, vai ser bom cotejar as gravações do Trump com as notas que ele tomou. Portanto, o Congresso tem toda a legitimidade e a autoridade para fazer isso, espero que faça. E afirmou que não poderia falar sobre as investigações da Rússia porque isso feriria uma investigação sigilosa. Portanto, ele agiu dentro do seu limite, do seu papel institucional. Ele deve ser ouvido depois em sessão secreta pelo comitê que vai analisar especificamente essa coisa das investigações sobre a interferência da Rússia, eventual interferência da Rússia na eleição. Então, achei um depoimento importante. Nos Estados Unidos, essas coisas são levadas muito a sério. Você tinha um ex-diretor do principal órgão de espionagem em cadeia nacional dizendo que o presidente o constrangeu a parar uma investigação. Eu acho isso bastante sério. Madu, você? O que eu achei mais importante no depoimento do ex-diretor do FBI foi que ele foi muito enfático na afirmação de que o governo russo interferiu
diretamente nas eleições americanas, né? Principalmente na invasão dos computadores do Partido Democrata. Isso já achei bastante grave, e se o FBI diz isso, é porque é com conhecimento de causa, né? Porque eles têm como provar. E isso só poderia ter sido feito, e é o que se imagina, né, com a aquiescência, com a concordância, a própria orientação da campanha do candidato republicano, Donald Trump. Além do mais, né, as favas com o meu pré-julgamento, mas, como diria o meu amigo Gilmar Mendes, o que vem do Trump, para mim, eu sempre desconfio, porque eu acho que realmente ele não tem a menor condição de exercer o cargo de presidente dos Estados Unidos da América, a maior potência, né, do planeta, e, enfim, com todas as consequências que isso tem. Eu acho. Ô, Patrick. Oi, vai, André Azar. Eu acho, pensando aqui, né, que o James Comey, que está desempregado, poderia vir ao Brasil trabalhar na equipe do Janot. Ele ia cair bem.